Ana, teve uma matéria até que saiu aqui no Metrópolis, do colunista Demétrio, mostrando que teve uma época num grupo privado ali de WhatsApp que o senhor falou que fez consumo ali de um cogumelo alucinógeno, né? O senhor teme que isso possa prejudicar a sua candidatura, tendo um discurso bastante forte de enfrentamento ao uso de qualquer substância que possa tirar aí, a sanidade das pessoas? Enfim, como é que o senhor enfrenta? E também abriu espaço para contar como é que foi aquele episódio também. O episódio do Demétrio, o Demétrio Vecchioli, né? Isso. O Demétrio fez uma matéria, graças a Deus eu gravei toda a entrevista com ele, que ele queria, na verdade, fazer uma matéria falando que eu era nazista, e a matéria é muito triste pra ele, o vídeo tá postado no canal de um amigo meu, do Arthur, porque, enfim, ele fica fazendo perguntas meio que sem sentido ao longo da entrevista toda. Ele queria dizer que que eu achava que pessoas que têm uma fibra muscular boa pra musculação, isso é um codinome pra ser nazista. Tipo, não falou nada com nada. E aí depois ele pega um pedaço que eu falei que eu tinha tomado um cogumelo, e ouvi música. E na verdade eu já fiz uso do cogumelo, da substância que vai no cogumelo, na prática, através dele, que é a psilocibina, que um amigo meu tinha dado, pra trabalhar mais, pra você ficar mais produtivo, você escreve. Tem muita gente no mercado financeiro que usa, isso é recomendado, tem estudos nos Estados Unidos, assim como o próprio canabidiol. E eu sou favorável à legalização tanto do uso terapêutico da psilocibina quanto do canabidiol para tratamento de doenças das mais diversas. Tem gente, por exemplo, que usa psilocibina para enfrentamento à depressão, tem gente que usa canabidiol para enfrentamento à epilepsia. Eu não tenho absolutamente nada contra o uso terapêutico dessas duas substâncias e até outras. Mas referente ao uso recreativo, não ao uso terapêutico, mas ao uso recreativo da cannabis e do cogumelo. O cogumelo ele não tem o mesmo status dessas aí. Mesmo se eu estivesse fazendo uso recreativo, não seria problemático. Entendeu? Existe uma discussão se a venda é possível ou não, e é uma discussão que tá ali. Agora, eu não comprei, na verdade nem comprei, me deram e não foi com o traficante. E o tráfico também é constituído através de venda de uma substância que dá em qualquer sítio com, desculpa o termo, cocô de vaca, né? Então não é sobre isso. O combate ao tráfico não tem a ver com isso. O combate ao tráfico tem que ser muito e muito enfático. A gente sabe que as drogas são utilizadas como uma substância hoje para venda e para rechear os cofres das facções criminosas. E hoje, inclusive por parte do PCC, a principal fonte é a exportação dessas drogas. Inclusive a operação que pegou hoje a turma do MC Rião em São Paulo e do próprio pessoal da Choquei, envolvia a lavagem desse dinheiro através de shows e através de páginas de fofoca, tá? Então, assim, a droga é um instrumento de venda para enriquecimento delas, mas existem toda uma miríade de outros negócios que envolve desde ocupação territorial, combustíveis, venda de gás, energia elétrica e serviços por parte do tráfico de drogas. Então a droga hoje é um instrumento a mais deles que precisa ser combativo para destruir essa operação, que no fundo é um estado paralelo. Você é bastante crítico do governo Lula em todas as políticas públicas do governo. O senhor faz bastante crítica, segurança pública, educação, enfim. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, ainda no tema da segurança, o senhor acredita que o governo Bolsonaro não deu conta de atuar na questão da segurança pública? E eu pergunto porque a gente tem também a candidatura, obviamente, que vai, né, de Flávio Bolsonaro, que representa ali a mesma linha do pai. Por isso que eu lhe faço essa pergunta relacionando a segurança pública no governo Bolsonaro. Sim, basicamente o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, tinha entrado com um pacote anticrime e o governo Bolsonaro não fez nenhum esforço. Acabou passando uma versão deturpada com a emenda do Freixo, que o Bolsonaro foi muito criticado à época e com razão, do ponto de vista de medidas legislativas que aumentassem as punições para o crime organizado ou de operações sistemáticas contra o crime organizado. Praticamente nada foi feito por parte do então presidente Bolsonaro. No que me assusta agora o Flávio falar que ele vai ser o Nayib Bukele. Na época, ele também não tentou passar nenhum tipo de legislação sobre isso. Na prática, inclusive, quando houve a discussão sobre passar no Senado a prisão em segunda instância, que foi o motivo da derrocada da própria Operação Lava Jato, e que também acaba interferindo na prisão de bandidos violentos, o Flávio também não fez porcaria nenhuma. Então, nunca houve vontade política, vamos dizer, enfática deles. Muito pelo contrário, se a gente pega a atuação do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que ele fazia era ser próximo de uma das vertentes do crime organizado, que eram as milícias, né? Ele premiava o Adriano Nóbrega, era amigo, era próximo dele, tinha gente da família do Adriano Nóbrega no gabinete dele, aparentemente trabalhando com dinheiro em cash oriundo de salários. Então, não acho que haja essa vontade da parte deles. Nunca houve, isso é só marketing.
O senhor acusou Flávio Bolsonaro de copiar discursos seus. Quais seriam esses discursos? Um exemplo é o discurso do Nordeste é a solução. Esse foi o cara de pau. A gente literalmente fez uma tour pelo Nordeste de carro, né? Ele não faz, ele vai com um jatinho, aparece, faz um evento do PL e vai embora. Explicando soluções políticas para o Nordeste e soluções econômicas para que o Nordeste seja solução para o problema político brasileiro. Tem toda uma tese nossa construída sobre isso, sobre como ao gerar classe média no Nordeste, a gente acaba gerando complexidade econômica, complexidade social e mudança nos padrões de voto do eleitor de lá. Com pesquisa mostrando cidades do Nordeste que, ao criarem atividade econômica mais complexa, alteraram a dinâmica de votação, diminuição da compra de voto. O Flávio, como ele quer ter voto no Nordeste, ele achou que, entendi, Nordeste é a solução, sei lá, porque eu vou ter voto lá. Isso é um exemplo dos mais bizarros. Outra coisa, quando eu falo, eu dei uma série de entrevistas, inclusive aqui no Metrópolis, eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é enfrentamento ao crime organizado e uma agenda fiscal muito, muito dura para resolver o problema fiscal que o Brasil está indo. Flávio, quais são as duas primeiras coisas que você vai fazer? Ele fala igualzinho. Então, assim, tem uma coisa que ela é cômica, que ele, basicamente, ele copia as coisas que nós falamos e aplica para hoje para uma audiência maior, porque ele é mais conhecido que eu, para tentar parecer original naquilo que ele fala. Só que eu acho engraçado que tudo aquilo que eu falo, que envolve, por exemplo, o combate a práticas ligadas ao partido dele, aí ele não faz. Por exemplo, a reforma administrativa que a gente está falando, com os índices de desempenho nos municípios ao redor do Brasil, como isso atinge o PL e os amigos dele do Centrão, aí ele finge que esse assunto não existe, porque na prática prefeitos do PL, no Maranhão, como eu estive lá vendo, são parte do mesmo problema. Então ele não vai entrar. Na verdade, se eu for pegar até esqueci o nome do cara, acho que é não sei o que, Ruas, o cara que ele quer lançar lá, acho que de Belfort Roxo, lá da Baixada Fluminense, exato. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano e o trabalho de gestão da prefeitura desse cara, assim, algo que faria prefeitos do Maranhão parecerem o Rudolph Giuliani, sabe? Então, né? Então, o Flávio não vai poder copiar essas aí.